Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniele Wesler, eu sou mestranda pela PUC Paraná, sou advogada tributarista e hoje vou conduzir aqui o painel junto com o professor Vinícius. Então, dou abertura ao painel 9 de Democracia, Direitos Fundamentais e Justiça, do oitavo Encontro Ibero-Americano de Direito e Desenvolvimento, promovido pelo Iberojur em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O evento está acontecendo de forma presencial na PUC Paraná, aqui em Curitiba, e também de forma online, para permitir que, né, consigamos ter essa participação acadêmica de pessoas, enfim, do mundo inteiro, não apenas do Brasil, porque eu sei que alguns não estão apenas no Brasil. Então, dou abertura a este painel, nós teremos 5 apresentações. A primeira apresentação é do professor Adrian Ortiz Kliment, não sei se eu pronunciei corretamente, o professor já está aqui conosco. Hola, encantado. Então, tudo bem, professor? Então, nós daremos prosseguimento à apresentação pelo professor Adrian do artigo que foi submetido, cujo tema é La democracia em Estados Unidos, la presidência de Donald Trump, é o Tribunal Supremo e la protección de la Constitución. Professor Adrian, passo a palavra para o senhor. Muchas gracias. Buenas noches desde España. Un placer hablar con todos los colegas de Brasil, Portugal y otros países. En mi exposición les voy a explicar, o en mi ponencia, cómo está la situación de la democracia en Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump como un factor fundamental dentro de esta situación por la que atraviesa la democracia en el país, la posición del Tribunal Supremo y la protección de la Constitución, que tiene que ver, por tanto, con los dos factores que acabo de mencionar, tanto la presidencia como de Donald Trump, como el propio papel del Tribunal Supremo en esta protección. Por tanto, el primer punto a abordar es la propia democracia en Estados Unidos frente a el segundo mandato del presidente Donald Trump y de cómo la expansión de los poderes de la presidencia están provocando ciertas situaciones donde esa protección a la democracia y los factores democráticos están afectando a la propia Constitución y el texto constitucional en el país. Hablamos pues de que la democracia se encuentra en un punto donde los poderes presidenciales se están expandiendo a costa del poder legislativo y con un poder judicial también en consonancia con este poder legislativo. Tenemos pues factores como el proceso electoral, la posible persecución a opositores de otro partido, decisiones por parte de la presidencia sin la concordancia del poder legislativo y toda una serie de decisiones como la reestructuración de los distritos electorales o la posible redistribución o la eliminación de esos factores hacia ese proceso electoral más amplio y la protección de las minorías en el país, que están provocando que la esencia de la democracia en Estados Unidos esté sufriendo un retroceso en esta segunda etapa. Es importante diferenciar la primera etapa presidencial de esta segunda etapa, pues en esta segunda etapa tenemos un gobierno federal y unos componentes de ese gabinete del gobierno que no están frenando esta expansión de los poderes presidenciales nunca antes vista en la democracia norteamericana. Tenemos, por tanto, un presidente que está haciendo uso de esas prerrogativas presidenciales sin una cortapisa o sin ningún tipo de dique de contención que pueda hacer que el poder legislativo controle esta expansión sin límites. Hablamos, por tanto, de una situación de gobierno unitario, donde tenemos una presidencia, las dos cámaras del Congreso, incluso el papel del Tribunal Supremo, que nos está ayudando a que estos factores de protección democrática se estén dando en el país. Hablamos por ello de este tercer punto o de este segundo punto de esta ponencia, que es las decisiones del Tribunal Supremo respecto a un punto fundamental dentro del sistema democrático norteamericano, que es la inmunidad presidencial. Recientemente hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Trump contra Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo clarificaba y ampliaba esa inmunidad presidencial a todos los actos oficiales del presidente. Hasta ahora no teníamos una inmunidad presidencial tan expansiva y esto ha provocado que la presidencia salga reforzado en esta situación actual.
esta decisión, junto con la decisión también que tomó el Tribunal de Comercio de Estados Unidos respecto a las tarifas o los aranceles que estaba imponiendo el presidente sin la conjunción absoluta del poder legislativo, pues son decisiones unilaterales que provocan y socavan esa división de poderes tradicional en el país, les ha provocado o ha provocado como consecuencia principal ese reforzamiento del poder presidencial. Hablamos pues de esta decisión respecto a la inmunidad presidencial que la amplía y la blinda frente a cualquier decisión posterior, dando lugar por tanto a que el presidente prácticamente en cualquier acto del que esté ejerciendo en el cargo tenga esa inmunidad presidencial y consecuencia de ello fueron el archivo o el cierre de cualquier causa judicial que pudiera tener el actual presidente. Esto llevó a una situación de inmunidad presidencial reforzada frente a la posición tradicional que había desempeñado el Tribunal Supremo, diciendo que en aquellos actos donde el presidente no ejerciera como presidente, por tanto actos no oficiales, no gozaba de esa inmunidad presidencial. Esta diferenciación no ha quedado nada clara con el actual pronunciamiento y hablamos, por tanto, de una expansión de la figura presidencial, de la presidencia, nunca antes conocida en el país, ni tan siquiera por aquellos presidentes más dados a expandir su poder, como fueron George Bush, hijo, o incluso el presidente Roosevelt. Hablamos pues de esa inmunidad presidencial, de esas decisiones recientes de un Tribunal Supremo que tiene una mayoría de jueces conservadora y por tanto está haciendo que esa expansión de la presidencia y ese debilitamiento o ese proceso de democracia o de evolución de la democracia en Estados Unidos se vea favorecido por esta preeminencia de la presidencia. Esto nos lleva al uno de los últimos puntos para abordar, que es cómo se protege, por tanto, dentro del sistema democrático norteamericano, la Constitución de los Estados Unidos. Aquí volvemos a lo mismo, tenemos que hablar otra vez del papel del Tribunal Supremo. Hablamos, por tanto, de una presidencia que no respeta esa división de poderes incardinada desde los artículos 1, 2 y 3 de la propia Constitución de Estados Unidos, y por ello hablamos de que esa división de poderes, ese sistema de división de poderes, compartimentos estancos, pero con los checks and balances que hacían que esa democracia tuviera un equilibrio importante a la hora de tomar decisiones y que la presidencia no podía sobrepasar ciertos límites, esta protección constitucional también se ha visto mermada por las decisiones que el propio Tribunal Supremo está tomando y por aquellas decisiones donde un presidente no respeta aquellos apartados constitucionales que, por ejemplo, dictan que para establecer esa política arancelaria, esos aranceles sí o sí tienen que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Por tanto, estamos viendo cómo ese retroceso afecta a una de las instituciones fundamentales, como es el Poder Legislativo, que representa a su vez la esencia misma de la democracia en Estados Unidos. Tenemos, por tanto, como conclusión a esta ponencia, un retroceso y una situación en lo que es la democracia en Estados Unidos preocupante que va a evolucionar estos próximos años con las elecciones legislativas de medio mandato y sobre todo con el plausible escenario de qué sucederá en el año 2028 y en el proceso electoral que entonces se llevará a cabo para las elecciones presidenciales. Tenemos, por tanto, que seguir viendo cómo es esa expansión de la figura presidencial y qué evolución va a tener, por tanto, la democracia en Estados Unidos, la presidencia y el papel fundamental del Tribunal Supremo como órgano fundamental de protección de la Constitución y sobre todo de garantía también del sistema democrático en el país. Muchas gracias y termino mi intervención. Muito obrigada, professor Adrian. Professor Adriano, Vinícius. meus parabéns pela exposição. Realmente um tema muito interessante. Você tocou em pontos sensíveis. Realmente a gente vê retrocessos aos direitos fundamentais e à democracia nos Estados Unidos, opressões às minorias, deficiências, né, que o Tribunal Superior tem em relação a alguns temas e, sobretudo, né, um presidente que não respeita alguns princípios constitucionais. São pontos sensíveis que você trouxe na sua exposição e meus parabéns. A gente passa, então, à próxima exposição. A expositora é a Gabriela Bolzan Souza. Ela vai falar
sobre bioética e biodireito no futuro da saúde, desafio éticos e jurídicos da manipulação genética em embriões, ela que é da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Gabriela, você está com a palavra. Vou pedir só a gentileza de que cada expositor respeite o tempo de 15 minutos, tá bom? Fique à vontade, uma boa exposição. Boa tarde, então, aos que se encontram no Brasil, e boa noite aos demais colegas e apresentadores que se encontram em Portugal e Espanha, acredito, né? Então, o meu trabalho já é intitulado Bioética e Biodireito no Futuro da Saúde, como bem relatou o Vinícius. Eu sou mestranda pela Universidade do Rio dos Sinos e também bolsista pela CAPES ProEx. Então, durante o desenvolvimento do artigo, eu trabalhei a questão da globalização e as implicações também da bioética e do biodireito no futuro da saúde. Então, as conclusões, o objetivo geral, o que eu consegui trabalhar durante o meu artigo. Então, nós percebemos que tivemos muitas evoluções tecnológicas e isso também é impactado tendo em vista a globalização. Então, nós estamos numa era de muitas coletas de dados, nós estamos numa era de telemedicina, teleconsultas, cirurgias robóticas. Então, tudo isso é impactado devido a essas transformações tecnológicas e também devido aos impactos das transformações tecnológicas, da globalização e também do conceito de quarta revolução industrial, que Klaus Schwab é um autor que traz esse conceito para nós. E também dentro da quarta revolução industrial, nós verificamos essas transformações no que tange a bioética, a medicina. Então, hoje nós temos a medicina muito modificada e, então, tendo em vista isso, nós temos que pensar sob o olhar da bioética. Então, é nesse sentido que nós verificamos os desafios e fiz, então, uma pesquisa muito especificada, né, com relação à manipulação genética em embriões. É uma temática também que eu trabalho na minha dissertação, por isso que ela é bem específica. Então, nós verificamos que uma das inovações mais impactantes é exatamente a manipulação genética em embriões humanos, e ela é viabilizada pela técnica CRISPR-Cas9. Então, essa técnica ela é muito utilizada para doenças graves, né? No entanto, a gente verifica que existe um grande dilema, né? Que, embora ela seja muito utilizada para as doenças graves, né? Ela pode suscitar dilemas éticos quando se vislumbra que existem práticas que podem ser utilizadas a partir dela, por exemplo, modificação no que tange aptidões, cores de olhos, enfim, altura. Então, pode-se verificar num futuro algumas práticas em edições genéticas já no âmbito dos embriões, de modo que isso verifique a mercantilização da vida, desigualdades genéticas e ameaças também à dignidade humana. Então, durante essa pesquisa e também no artigo que vai ser apresentado, é possível, então, nós chegarmos à conclusão de que a manipulação genética ela é muito importante no âmbito das doenças graves. No entanto, ela deve ser trabalhada, né, de modo que a bioética ela consiga ser reconfigurada, né, e ela seja articulada com esses riscos, né, de modo então a potencializar os melhoramentos, né? Então, esse trabalho ele vai ser também
desenvolvido, por exemplo, a partir da evolução histórica da bioética. Então, a bioética ela surge ainda lá com Van Hassler-Potter, e a partir também do Béchamp e Childress, que trazem vários princípios muito importantes, né? Por exemplo, a autonomia, a beneficência, não maleficência e justiça. Eles são grandes expoentes, né, no âmbito da bioética, e a metodologia adotada vai ser o método hipotético dedutivo, a partir, então, de literaturas na ética, tanto na bioética como no biodireito, no próprio direito e também nas literaturas médicas, né? Então, nós verificamos desde o surgimento aí dos conceitos de bioética, biodireito, e também nesses marcos aí que fazem com que nós pensemos o porquê que existem tantos riscos, mas também existem muitos benefícios que fazem com que a conclusão que se verifica no trabalho é de que existem, que os benefícios, na verdade, eles se sobrepõem, né? Porém, deve ser observado, então, com bastante rigidez, e isso também é um problema, tendo em vista a inexistência de uma legislação específica, ainda mais quando a gente verifica que em nível internacional não existe um marco regulador sobre isso, né? Além disso, é importante a gente verificar que existe uma atenção especial a ser vista sob o viés da dignidade da pessoa humana, né? E então é indispensável que no futuro se construam marcos regulatórios sólidos, né? E em cima dessa perspectiva ética global, e que se verifiquem mecanismos jurídicos eficazes de controle social. Então, a partir disso, vai ser possível que se assegure que a ciência siga a serviço da vida, né? E não que seja um instrumento aí de desigualdade ou desumanização. Então, basicamente, esses são alguns elementos importantes, né? E que vão se verificar no artigo que será composto aí a seguir. Isso aí. Obrigada. Gabriela, muito bom. Diria que, né, você disse muito bem que o ponto central é a manipulação genética em embriões coloca em jogo, né, a própria definição de humanidade. O futuro da saúde, né, ela depende da capacidade de conciliar inovação e ética, né, garantindo que o progresso biotecnológico ele beneficia a sociedade, né, sem comprometer valores como a igualdade, a dignidade, como você falou, né, e a integridade da vida. Muito obrigado, viu, pela sua exposição e pela sua contribuição. Bom, dando continuidade agora, eu vou chamar o professor Guilherme Antunes da Cunha, da PUC-RS, que vai tratar sobre o tema a legitimidade do Poder Judiciário e o estado de coisas inconstitucionais, o exemplo privilegiado da DPF 347. Passo a palavra para o professor Guilherme. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Me escutam bem? Maravilha. Bem, é um prazer estar novamente aqui no Iberojur. Eu tinha anotado aqui que os nossos moderadores seriam a professora Tânia e o professor Juraci, mas já percebo aqui que os nossos moderadores são o professor Vinícius e a professora Daniele. Então, professor Vinícius, professora Daniele, recebam aí o meu abraço aqui de Porto Alegre e a todos os demais professores e professoras e pesquisadores e pesquisadoras que estão conosco na tarde de hoje. Obrigado, Gabriela, e obrigado também ao Adrian. Consegui ouvi-los aí atentamente e com muito gosto. Gostaria de fazer aqui brevíssimas reflexões também não vou ocupar muito tempo, vou tentar ser bem fiel ao tempo, porque o trabalho ainda está em andamento, o artigo ainda está em construção, mas vou trazer aqui algumas brevíssimas reflexões para compartilhar com os colegas, na verdade, para dividir mais ou menos qual é a nossa ideia de artigo e depois, desde já convidar os colegas para
poderem ler depois o nosso artigo, quando eventualmente ele for publicado lá no futuro. Então, acho que esse tema que o Adrian começou apontando desde o início de uma forma muito adequada, talvez esse seja um dos grandes problemas, né, professor Vinícius, professora Daniele, os problemas que a gente tem, talvez sejam angústias que nós tenhamos em todos os países, né, em todas as democracias contemporâneas. Afinal, como compatibilizar o constitucionalismo contemporâneo com a democracia e a proteção dos direitos fundamentais, constitucionais, dos cidadãos e o papel das cortes. Acho que todas as questões que a gente vê mais complexas sendo divididas, sendo compartilhadas nos estudos, eles perpassam por essa mesma questão. E os meus estudos, as minhas preocupações têm sido sempre a legitimidade do poder judiciário e a necessidade de a jurisdição constitucional, de fato, efetivar os direitos e garantias fundamentais. Mas talvez a grande dúvida seja até onde o papel dos tribunais e das cortes vão, sem invadir especialmente o papel do legislativo e também o papel do executivo. Mas, afinal, como nós vamos, num país como o Brasil, resolver e tutelar violações massivas e sistêmicas de direitos fundamentais e direitos humanos? Como resolver no nosso modelo de Estado de Direito, na medida em que, em uma série de âmbitos da nossa sociedade, esses direitos são violados de forma massiva e sistêmica, né? Como é que nós vamos compatibilizar a relação entre os poderes para que, de fato, a população tenha, se não a resolução desses problemas, mas pelo menos a minoração, né, ou a mitigação desses problemas, né? Como resolver? Como fica a separação dos poderes? Até onde o judiciário pode ir? E aí talvez o processo estrutural seja um dos catalisadores, né? Uma das formas de a gente organizar de algum ator, no caso do judiciário, o judiciário seria uma espécie de condutor de diálogos institucionais entre os três poderes e entre uma série de outros atores públicos e eventualmente até privados, para que se possa criar planos, né, e metas com prazos e ações e a partir desse processo estrutural, para que se possa eventualmente buscar a eficácia, se não no todo, quem sabe em parte, dos direitos fundamentais, quando há violação massiva e sistêmica desses direitos. E por isso, a partir disso, né, o nosso futuro trabalho ele vai partir da questão, num primeiro momento, vai apresentar a questão da legitimidade do judiciário no Estado democrático de direito e o papel, né, da jurisdição constitucional. Depois, a nossa ideia é fazer um ponto sobre o conflito e o processo, a visão do conflito, né, do litígio estrutural e do processo estrutural. E aí nós pensamos também em fazer uma fala, um tópico sobre o estado de coisas inconstitucional, e essa tese é oriunda, como dizem, né, da Corte Constitucional da Colômbia, e para poder depois adentrar no exemplo privilegiado, como eu gosto de chamar, da ADPF 347 no Brasil, né? Como os colegas sabem, a ADPF 347 trata fundamentalmente da situação carcerária no Brasil, e para isso, para resolver essa situação que nós todos bem sabemos que é extremamente complexa, nós não vamos ter outra forma de resolver senão a partir do diálogo, não apenas entre os três poderes federais, né, da União, mas também os mais diversos atores da nossa democracia constitucional, né? E o objetivo é que a gente tente melhorar essa circunstância, essa situação que é extremamente complexa
para nós, para que se possa tutelar de forma mais adequada os direitos, né, das pessoas que se encontram vinculadas a esse sistema. Então, essa é a nossa ideia, a nossa proposta de trabalho. Depois nós vamos traduzir isso da melhor forma num artigo, e aí eu fico à disposição dos colegas, especialmente depois de lerem o artigo, para ouvir as críticas, né, as sugestões e as colaborações para que a gente possa pensar numa resolução cada vez mais adequada dessas violações massivas de direito. Obrigado pela oportunidade e eu devolvo a palavra à professora Daniele e fico à disposição. Obrigada, professor Guilherme. Realmente um tema muito contemporâneo, muito necessário, né, na discussão. Então, passo a palavra ao professor Vinícius. Doutor Guilherme, excelente exposição também. A gente sabe que a ADPF 347 do STF, ela reconheceu, né, o estado de coisa inconstitucional no sistema prisional brasileiro, né? Ela também determinou medidas como o uso do Fundo Penitenciário Nacional, a adoção de audiências de custódia e a fiscalização, né, de políticas públicas para reduzir as violações. E estabeleceu também que o judiciário pode e também deve, né, agir de forma estrutural em contextos de graves, né, e continuadas violações de direitos humanos. Você trouxe muito bem, né, que a legitimidade do poder judiciário diante do estado de coisas inconstitucional, ele reside, né, na defesa da Constituição e dos direitos fundamentais, né, quando os demais poderes eles se mostram omissos. Mas é importante também a gente ressaltar, como você bem disse, né, essa legitimidade ela deve ser exercida com prudência, né, para não transformar o judiciário em um superpoder, né, e ele então ele não venha, né, a substituir a atuação política e administrativa, né, dos demais entes. Muito bom. Perfeito. Passamos, então, a palavra agora. Professor Vinícius, eu posso fazer não é uma crítica ao doutor Guilherme, a base que o doutor Guilherme falou, que, assim, eu sou um apaixonado por direito constitucional, né? Desde o dia que eu pisei dentro de uma sala de aula, o direito constitucional para mim, todo mundo achava que o mundo era penal, não, eu achava que o mundo era constitucional, né? O aluno, quando ele entra na graduação, ele acha que o mundo é de um jeito, ele tem que se encaixar dentro dessas virtudes. E, na verdade, a crítica, ou vamos chamar assim, o trabalho do doutor Guilherme, é muito claro e é muito preciso, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção e que me causou, doutor Guilherme, uma posição é que o senhor provocou uma coisa chamada precisamos conhecer a lei constitucional. Precisamos cumprir a lei constitucional. Precisamos entender, eu até escrevi aqui a sua fala, né? Nós precisamos entender o poder que a Constituição, a lei máxima do país, né? É inadmissível em pleno 2025, a gente passar por situações onde a Constituição é colocada para trás dos bastidores, né? Digamos assim, né? Para não ser claro em alguns momentos, é, vamos chamar assim, feudonaturais do nosso Senado, do nosso Congresso, né? Eu tenho uma amiga minha que diz, você não tem o que fazer, você está assistindo TV Senado, TV Congresso. Mas assim, então isso que ele falou tem um fundamento muito com a questão dos direitos humanos. Ele também tocou nisso, né? Em algum pontinho ele falou de direitos humanos. Mas nós temos os direitos humanos porque nós somos humanos. Nós, quando estamos falando da Constituição e da lei, a gente está falando da nossa lei, a gente não está falando da lei do outro, a gente está falando da nossa. Não é eu, é nós. Então, é muito interessante a fala dele e é muito saudável a aplicabilidade de alguns parâmetros, enquanto não se quer observar, eu acho que a lei máxima, a Constituição do Brasil, ela rege e ela diz muita coisa, né? Eu posso dizer para vocês que hoje eu tive uma surpresa muito grande, né? Através de uma ação direta de constitucionalidade, a minha cidade descobriu
que estava demarcada de forma inadequada constitucionalmente, que através de uma palestra eu falei, é uma ADIM, né? Então vai ter que ser feito um ADIM para uma divisão de município, que foi feita de forma contrária, mas o que que pesou? Foi a lei constitucional, né? Foi a ação direta de inconstitucionalidade. Então, a nossa Constituição é uma Constituição humana, solidária, mas ela também precisa ser respeitada em seu parâmetro fundamental, que são os direitos humanos e direitos sociais, e tudo que adventuras abarca isso que o professor falou, que é muito, muito perfeito, é peculiar cada ensejo. Então, não tem como estudar direito civil sem estudar direito constitucional. Não tem como estudar direito penal se você não estuda direito constitucional. Não dá. É a mãe de todos, né? É a titiolina de todas as mães, é a mãe das mães, né? Então, titiolina que eu digo no sentido de ser uma mãe de 20 filhos, né? Então, ao salutar a experiência dele, dá para notar que ele tem um fundamento em constitucional e direito civil muito forte nas expressões dele, mas realmente o artigo dele é um artigo que realmente tem fundamento e que tem base para N outras áreas, né? Constitucional, penal e direito civil. E parabéns, Guilherme. Obrigado. Paulo, obrigado pela sua Obrigado, contribuição, querido. pelos comentários. Obrigado. Concordo plenamente contigo. Obrigado pela gentileza nas palavras. Obrigado, Paulo, pela sua contribuição. A gente dá sequência, então. Agora, os expositores Paulo Sena, Patrícia Belo, e, bom, escreveram junto, né, em conjunto com o professor Fábio Veiga. O tema da exposição é Desafios de Compreensão sobre Privacidade e Responsabilidade Civil. Vocês têm ambos 15 minutos para a exposição. A partir de agora, passo a palavra. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. Vinícius, vocês conseguem me ouvir? Senhora. Eu peço perdão por não aparecer na câmera, porque eu acho que eu fiz alguma coisa e a minha câmera fechou com a exposição do vídeo, eu não sei o que foi, mas depois, quando eu terminar, eu apareço para vocês. Bom, sendo breve, o artigo ele fala sobre desafios de compreensão da privacidade e responsabilidade civil. Ele está ainda em confecção, mas qual é o propósito deste artigo? É justamente mostrar, na nossa agenda de apresentação, que esse tema privacidade e responsabilidade civil, segundo o ordenamento jurídico, ele é algo muito pontual para a nossa era atual, principalmente porque nós vivemos na chamada era digital, onde, segundo o professor Ingo, nós temos relações apáticas, relações antissociais, justamente por quê? Porque vivemos numa época onde a privacidade ela se tornou um tema ou muito aberto, dependendo de como você expõe sua vida social, sua vida intelectual, ou fechado. E o objetivo do trabalho é justamente mostrar que, a partir do pensamento dogmático, né, do dogma jurídico, nós precisamos entender, em razão da nossa era digital, que as vertentes que ocorriam no campo da teoria zetética, onde abria-se de um ponto, sem ter um termo final, em razão das análises multissensoriais, né, multidisciplinares, como analisar um ponto a partir da questão sociológica, questão econômica, né, e a questão outras, você não tinha uma decidibilidade do conflito. Então, hoje, a era digital trouxe essas vertentes zetéticas para dentro da questão dogmática. Em que sentido? Né, é necessário analisar uma decisão judicial a partir de um caso concreto. Mas como esse caso concreto aduz ou atrai valores para que ele possa ser melhor decidido, para que haja uma melhor decisão jurídica, a chamada finalização do conflito. Paulo Nader, eu quero mostrar alguns julgados do STF, né, para ser direto em razão do nosso tempo. Paulo Nader, na sua obra Estudo Inicial do Direito, disse algo muito interessante, analisando a questão do fim. O que é o fim? Né, quando se busca no direito o fim ou a finalização do conflito social. O que ele diz? Ele diz que o fim não é exatamente o que o legislador busca. Não, o fim é exatamente como o intérprete cava a mensagem que o texto legislativo indica, que a partir desse cavar é que se vai promover uma pacificação social.
Isso é interessante porque há tempos passados se decidia unicamente apenas em premissas dogmáticas, porque afinal de contas nós temos um ordenamento jurídico positivo, que deve ser respeitado, isso é inegável. Só que as mudanças, o dinamismo das relações sociais, como dito, atrai essas vertentes zetéticas, e que elas devem ser colocadas numa decisão jurídica, não em substituição ao dogma, porque não vai substituir o dogma, em razão da qualidade do nosso direito, mas em razão da questão valorativa que nela impõe. Trouxe a vocês um julgado, creio que vocês estão conseguindo observar, recente, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, agora, da 8ª Câmara Civil, de 4 de 8 de 25, onde ele julgou a questão de um médico sobre o acusado de abusos sexuais de pacientes, onde o médico exigia danos morais indenizáveis em razão da sua exposição negativa. E o que o tribunal decidiu? Não tem exposição negativa, porque o interesse jurídico, o valor do interesse jurídico é na divulgação dos fatos, para que eles não ocorram. Mas o tribunal local entendeu que essa divulgação, ela respeitou o limite da privacidade do médico, inclusive, né? E em razão de um interesse público. Então, se protegeu a intimidade do médico e se protegeu a intimidade das vítimas. Mas é uma questão interessante. Por quê? Qual é o limite de proteção do direito de privacidade? Existe um limite intelectual? Como eu posso aferir esse limite? Existe um limite material disso? Como aferir? Então, nós precisamos valorizar isso. Mas o caso concreto, a partir do caso concreto, utilizando valores e a própria dogmática jurídica. E um outro julgado, que também acho interessante, falou justamente da questão da liberdade de imprensa versus violação da honra, imagem e da vida privada, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que as publicações feitas em razão de um fato X atenderam os limites da privacidade. Ok? Mas se não atingisse, como nós vamos aferir esse limite? Então, é necessário que a dogmática jurídica, com a pesquisa investigativa, com a revisão de bibliografia, com questões jurídicas atuais, possa nos dar um norte de dizer exatamente esse limite. Então, o artigo, meus queridos, eles envolvem justamente isso, nós analisarmos que a dogmática jurídica, que o nosso direito, ele sempre partiu de símbolos, sempre partiu de símbolos, sempre partiu de interpretações, onde, a título de exemplo, na Grécia, nós temos a deusa Diké. Observem na gravura que essa deusa, ela com uma mão tinha a balança do direito e com a outra uma espada, para dizer o seguinte: esse direito tem que ser aplicado a todos, mas a minha espada vai atravessar negativamente, quem violou esse direito e vai proteger quem obedeceu ao direito. E veja bem que ela precisa estar de olhos abertos para acompanhar a conduta humana, quem viola o direito e quem não viola, para que ela possa, então, com a sua espada, dizer o direito. Diferente da deusa romana, onde, agora de olhos bem abertos, ela precisa ser imparcial, mas ela está com a mão levantada com a balança da justiça. Por quê? Para ela dizer o direito, ela precisa estar de pé, justamente com a sua imparcialidade para mostrar como o direito será aplicado ao caso concreto. E o que é interessante é que essa simbologia nós também adotamos no STJ, onde, nesta deusa, né, sentada, deusa glamurosa, como falou Rafael Simeone, dizendo o seguinte: a espada ela está no colo, e ela está também com olhos vendados, porque ela precisa ser imparcial. E ela está no colo, a espada no colo, justamente porque não se usa mais, segundo a mensagem que a escultura mostra, não se usa mais a força como era no tempo dos gregos, mas se usa a conversação, o diálogo, a cooperação entre os poderes para se chegar a uma determinada solução de um caso concreto. Então, perceba que é um tema vasto, é um tema interessante, que envolve, inclusive, a busca de questões históricas do direito, para mostrar ao fim, seguindo ao final, que a dogmática jurídica, hoje, em razão da dinâmica social, ela precisa retornar em algumas vertentes no passado para que ela possa melhor decidir.
para que possa ser decidido o direito à privacidade à luz dos direitos fundamentais, à luz dos direitos humanos, porque ele é um direito humano, e como ele pode agir na pacificação social. Então, o artigo ele está em andamento, claro que outras questões surgirão, mas nesse momento é o que nós temos a mostrar. E é isso. E eu chego ao final. Patrícia, também, né, todos excelentes dos temas abordados, né? Esse ponto que você trouxe, né, a gente pode dizer que o equilíbrio, né, entre a proteção da privacidade e a responsabilização pela sua violação diante das novas realidades tecnológicas e sociais, né, a compreensão, vamos dizer assim, mais adequada desses limites é essencial para garantir, né, tanto a liberdade individual quanto à efetividade, né, dessa responsabilização civil. E aí você trouxe também a estátua e as interpretações, né, que podem ser feitas diante dessas imagens, né? Então, houve uma contribuição muito significante. Agradeço aí pela sua exposição e do Paulo também. Obrigado. Passo a palavra à professora Daniele. O professor Vinícius, Oi, Paulo. então, eu vou dar três minutinhos, me dá 3 minutinhos Ah, para ter com uma certeza, pode sim. participação. Eu acho que é, é, todos os temas, quando são feitos em congressos, em simpósios, eles são temas do direito. Não existe tema que tem fim. E o direito civil é um mar adentro, né? É o Oceano Atlântico infinito, né? Vamos chamar assim. Mas o que a gente percebe na questão da temática que a minha colega se baseou, que ela é muito voltada para a questão de artigo, de fundamentação, a gente percebe muito bem que existe uma relação muito grande, por exemplo, com direito político aplicado e, por exemplo, a falta de uma lei vigente que coloque os direitos de privacidade elencados, por exemplo, numa questão de punição, de lei penal. Nós ainda estamos caminhando por um código de proteção às betes. O que acontece que nos anos 80, eu vou te citar um exemplo do que eu estou falando para explicar melhor. Nos anos 80, você, você dava os seus dados e seus dados ficavam gravados em instituições, em banco. Você não tem mais essa proteção. Essa proteção do que vão utilizar com os teus dados, você não tem ciência. Agora, por exemplo, eu tive um cliente no escritório que ele foi embarcar no aeroporto de Guarulhos e ele estava sendo procurado pela Polícia Federal no Mato Grosso e ela estava em São Paulo, sendo que os dados, ninguém sabe como é que os dados foram chegar lá. Então, assim, também a presença da lei é necessária para a questão de dados, a questão da privacidade, a questão da privacidade moral em termos de redes sociais é uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu vou citar, para finalizar a fala e o artigo, o tempo, é a questão da escola modelo, né? Criaram-se um fake na época do Orkut de um estuprador que teria estuprado uma criança em determinada escola. E prenderam o diretor da escola e depois descobriram que não se estava se falando do diretor daquela escola, destruíram a vida de uma pessoa que passou 40 anos tentando trabalhar e descobriram que aquilo não tinha nada a ver com aquela pessoa, mas o dano moral, o dano e todo o problema de destruição do nome da pessoa nunca mais vai ser restabelecido, porque é uma situação cruel e eu acho que essa geração X, finalizando o que a Patrícia está falando, ela tem um problema assim, quando você dar opinião não é esculachar a vida da pessoa, não é humilhar a pessoa, não é denegrir a pessoa. Ainda tem a questão do bullying, né?
Você consegue destruir a imagem de uma pessoa com fotos coladas com a cabeça numa imagem, seja do que for. Então, no Brasil ainda é muito pobre uma legislação que proteja as pessoas que são vítimas do cyberbullying. É direito de privacidade, né? Que protejam dados que são colocados em banco de dados de bancos, que os dados não sejam vendidos para uma empresa de marketing para vender, por exemplo, cartão de crédito, porque a empresa vai lá no Bradesco, trabalha dentro do Bradesco, aí eu quero ver o banco de dados, e ela tem o acesso ao banco de dados do banco, sendo que eu não autorizei isso. Então, é uma coisa muito séria e outro ponto também muito peculiar é o plágio na universidade. Ela é um desrespeito à privacidade, ela é um desrespeito à privacidade da vítima, porque você copia o trabalho do outro, mas você está utilizando os dados do outro. Então, há questionamentos muito fortes no Brasil ainda. Existem muitas coisas que têm que ser alteradas na lei, que eu acredito que nós estamos no pior congresso em termos de respeito às leis, essa geração, mas também a gente tem que pensar que nem toda opinião é uma certeza de opinião. Sua opinião não significa que a sua opinião seja a opinião do outro. Não significa que o que eu acredito você não acredita. É perigoso até você se manifestar opiniosamente, porque tem uma pessoa que interpreta a tua opinião como se fosse algo que era para ofender, por humilhar e etc. Para respaldar a lei Carolina Dickmann, foi privacidade. A mulher deitada no apartamento e me aparece um infeliz com a escada Magiros e a mulher está seminua dentro, passado em rede nacional o país inteiro, a famosa lei Carolina Dickmann, né? Essa é a minha fala, muito obrigado. Eu já disse, é um tema muito complexo, é um tema gigante e é um tema que tem muitas pontas a desejar. Cara a Deus que um dia o Congresso entenda que nós temos direito de privacidade de imagem que tem que ser respeitada, né? Essa é a minha fala e obrigado. Bem interessante mesmo, Paulo. Me fez até lembrar dos casos, né, que quando a gente vai mais a fundo, assim, os casos, por exemplo, de vigilância de câmeras públicas que estavam identificando sujeitos, né, nas ruas com base ali nos dados que tinham, só que a partir de inteligência artificial, só que essa inteligência artificial estava enviesada, então eles acabavam prendendo pessoas negras que eram inocentes, mas por conta da base de dados que eles tinham. Então, realmente é um tema muito complexo, muito necessário Muito, para o direito. muito. Então, realmente, É, parabéns e, pelo trabalho de vocês. e outra, e tem mais, a senhora tocou num ponto que é assim, é, colocar uma pessoa em cárcere pelo simples fato daquela pessoa parecer com outra. Né? Quer dizer, Exatamente. então, e que tem pessoas que passaram 20 anos em cárcere, presas e condenadas no Brasil, simplesmente porque ela parecia com outra. Claro que, como advogado, eu adoraria pegar um processo desse que eu ia realmente na jugular do Estado, porque, assim, com toda a capacidade de informática, a gente ainda tem esse tipo de situação, e há de que nossa geração de mestrandos agora, 2 ou 3 gerações, nos anos 80, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha informações. Então, assim, é, o controle das redes sociais no Brasil é jogado ao léu, porque, assim, eu posso falar que o Vinícius é feio, quer dizer, eu posso fazer uma crítica ao cabelo do Vinícius, mas será que o fato de eu achar ele feio, eu estou ofendendo a moral dele? Ou é só uma opinião minha? Quer dizer que eu não posso ter opinião sobre o cabelo do Vinícius, que o meu é maior do que o dele, sabe? Então, assim, eu tô brincando porque ele foi meu colega de mestrado. Então, assim, nem tudo é muito mar, nem tudo é grande terra. Há de que, uma última fala. Nem sempre, nem sempre, tudo que está publicado na internet é realmente verídico, é realmente natural. Um problema gravíssimo que o Brasil enfrenta é roubo de contas bancárias online. Ninguém dá jeito.
É uma situação, transferência de PIX, é roubo de. Quer dizer, é uma situação que vem do que a Patrícia está falando em relação ao dano moral, ao direito de imagem, ao direito de privacidade, direito aos dados. Eu estou oferecendo o cartão de crédito, mas eu não pedi. Ah, mas já teve transitado julgado, já teve até esse ponto já foi parar no STF, porque assim, até onde nós vamos parar? Nos Estados Unidos, onde eu estou hoje, a questão moral e a questão de destruição da imagem das pessoas é extremamente cruel. A senhora tocou no ponto das câmeras, é polêmico as câmeras, porque, por exemplo, no Brasil, a gente teve o 8 de janeiro, aqui a gente teve um problema do Congresso, né, na invasão do Capitólio. Todas as pessoas que invadiram o Capitólio, todas, elas estão condenadas a 20 anos de cadeia ou a expulsão do território americano pelo direito de imagem que o Capitólio tem de captar. Aqui existe uma lei penal para que o indivíduo que faça esse tipo de coisa, ou que destrua o patrimônio, que no Brasil é direito de destruição ao patrimônio, né? Se você destruir patrimônio e sua cara for parar, você leva 20 anos de cadeia ou você vai ficar sem sua casa, sem seu carro. Acho que o Brasil tem evoluído bastante com a lei Carolina Dickmann, as leis de cyberbullying, mas em relação ao Congresso, é falho, e o Congresso faz questão de tapar os olhos como a deusa que está na frente do STF, para que não vê os problemas que são criados em relação à destruição de imagens, destruição de carreira. Obrigado. Obrigada, Paulo. Vamos dar então continuidade para a nossa última apresentação. Gostaria de chamar os pesquisadores Vinícius Monserrat Lopes e Giovana de Moraes Figueiredo Cruz, da Faculdade de Direito de Franca, e eles vão apresentar o tema Aplicação e Desafios do Direito da Concorrência no Mercado Digital de IaaS, análise crítica no cenário brasileiro e europeu. Passo a palavra para o Vinícius, que tem 15 minutos para a apresentação. Boa tarde, a doutora Daniela, ao doutor Vinícius e a todos que estão presentes. Meu trabalho é com a orientação da doutoranda Giovana, hoje ela não pôde estar presente. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Ok. Nosso trabalho tem como tema a aplicação do desafio de direito à concorrência no mercado digital de inteligência artificial, e eu busquei fazer uma análise mais crítica do cenário brasileiro e o europeu. O nosso trabalho focou em entender como o crescimento acelerado das IAs impactava realmente no cenário da concorrência, no cenário comercial. Surgimento de startups no desenvolvimento de inteligência artificial, o já existente monopólio de algumas empresas, como a OpenAI, que já está no mercado faz um tempo, foi uma das, não pioneiras, mas uma das mais bem-sucedidas. E como esse monopólio, em contraponto com o surgimento das startups, era prejudicado pelas killer acquisitions, que é quando uma empresa mais forte adquire uma empresa um pouco mais fraca no mercado, e principalmente voltado ali ao ponto que o que realmente tem valor no mercado de inteligência artificial é os bancos de dados, são os bancos de dados. É por isso, por exemplo, a gente pegou ali, durante o trabalho, o caso Google, durante o estudo, para mostrar o que o Google tem de maior valor é realmente o banco de dados que eles têm para a ferramenta de pesquisa. Esse banco de dados, como objeto de valor, é a mesma coisa para as indústrias de IA. Existiram vários processos da OpenAI sobre o treinamento do ChatGPT com dados não autorizados, e entender como que as nossas atuais ferramentas do direito da concorrência só são efetivas ou não são. Para isso, a gente adotou uma pesquisa qualitativa, utilizando também do método hipotético dedutivo e pelo procedimento da análise documental e bibliográfica, interpretando as normas, tentando ler os relatórios, principalmente da Comissão Europeia, vendo as doutrinas que já existiam e adotando realmente essa abordagem comparada entre o Brasil, que aqui a gente tem o CAD, e a União Europeia, com a Comissão e o RCE. Nisso tudo, a gente começa buscando ali entender
como que esse novo poder, esse efeito de rede da concentração de dados, o fluxo de dados, afetaria o mercado digital. E também como a própria natureza da inteligência artificial, que vem de encontro ali a opacidade de algoritmo, que é muito falada hoje, afeta todo esse processo. Durante a pesquisa, a gente acabou não pondo no artigo, mas eu acabei encontrando que, ao passar de algoritmo, hoje nós temos algumas ferramentas de retroprogramação, quando volta os prompts e afins, que nós conseguimos já ter uma transparência a mais, sem a opacidade da black box, são os conceitos de não saber de onde a inteligência artificial tirou uma certa informação para te dar a resposta ou te dar uma resolução. Nós já temos alguns meios de fazer isso, mas atualmente eles ainda são muito inviáveis. O custo deles tornaria inviável realmente utilização da inteligência artificial, o custo, a demora, os processos tecnológicos disso. Foi bem superficial, a gente acabou optando por não realmente colocar no trabalho exatamente por conta de não ter muitas informações no nosso campo sobre isso. No estudo, junto com o mercado de IA, a gente tem outros problemas da usar algoritmo, a autorreferência, que as inteligências podem fazer, a discriminação automatizada, que normalmente vem dos dados de treinamento, do viés algoritmo, que pode ser feito por machine learning, mas é o mais comum que seja feito na etapa de treinamento. E entender realmente, junto com tudo isso, se a inteligência artificial, o valor dela está voltado ao banco de dados, como seria definido um mercado relevante? O Google tem a inteligência artificial deles, que é o Gemini, e tem um próprio banco de dados que é relacionado com a ferramenta de pesquisa, o buscador, que é o Google. Só que o mesmo banco de dados é utilizado para dois campos diferentes ali, entre aspas. Apesar de hoje o Gemini também ser integrado como ferramenta de pesquisa dentro do Google. Essa dificuldade de definir o mercado relevante é o que principalmente mostra para a gente, que a gente encontrou, a dificuldade de regular o direito concorrencial nesse mercado de inteligência artificial. As killer acquisitions, como eu falei no começo, acontecem muito pelos principais players, inclusive, como eu falei antes, o Google continuamente adquire empresas menores. E a gente observa que aqui no Brasil, em específico, começou-se um mercado de desenvolvimento de inteligência artificial, por conta de diversos fatores. Na União Europeia já se existia há alguns anos, mas no Brasil isso começou agora. E no Brasil nós temos o CAD, que opta por uma regulação um pouco mais aberta, mais análoga, utilizando da lei base como um princípio norteador. E enquanto na União Europeia nós temos já uma visão um pouco mais ex ante. Eles regularam antes das coisas acontecerem, utilizaram como base as regulações que já tinham e foram, por meio de... esqueci o nome. Por meio de novas diretrizes, eles pegaram e foram refinando essas regulações. Nisso tudo, foi exatamente o que a gente entendeu desse risco da regulação, de como fazer para poder evitar o monopólio, mas a gente partiu para outro ponto de vista, que foi, na União Europeia, que já existe a regulação, uma das maiores críticas que nós temos é realmente no mercado de concorrência. Regular muito desincentiva o investimento na área de desenvolvimento, porque, como eu disse de novo, o banco de dados é o que há valor. Se você regula muito nas questões de proteção de dados, no momento de desenvolvimento da inteligência artificial, isso fica muito caro para as startups. Então você acaba desequilibrando a balança ali para as novas empresas e favorecendo ainda o monopólio. Essa dificuldade toda foi o que ficou no meio do nosso trabalho, que foi objeto real ali de entender como fazer tudo isso, o que já existe, e promover uma concorrência mais saudável de fato. Nesse sentido, como eu falei, a gente adotou o direito concorrencial
observando realmente a comparação do Brasil e Europa. Nós temos ali no Brasil o CAD, mais flexível, analisando caso a caso, botando as leis em vigor, com analogias, alguns julgados anteriores, numa abordagem pós-facto, quando já aconteceu, ex post, né, na regulação ali, mais com foco no efeito disso e não nas causas. E realmente no Brasil a gente evita esse excesso de regulação no momento, principalmente porque é um mercado ainda em crescimento. Já na União Europeia, essa regulação que já existia, já foi preventiva, que até hoje, refinando com as diretrizes novas, eles buscam harmonizar essa concorrência e inovação e ter realmente uma convergência digital com a governança integrada. O que a União Europeia solucionou como compondo vários estados foi realmente dar poder às próprias órgãos concorrenciais de regulação concorrencial dos estados. Cada órgão, apesar de integrado dentro da União, acaba tendo uma autonomia ali para fazer sua própria investigação, para fazer seus próprios julgamentos, suas próprias diretrizes ali, sendo guiados, obviamente, pelas regras da União Europeia. Para isso a gente foi norteando, como eu falei, é um campo que, na minha visão aqui, eu ainda sou estudante da graduação, é um pouco complicado para mim entender perfeitamente como equilibrar a concorrência com a proteção de dados, com realmente o malefício e o benefício de grandes empresas em face de pequenas empresas, mas eu busquei ali observar realmente qual que é a finalidade real. Seria proteger a concorrência e não concorrente. O que eu quero dizer? É mais importante que haja o mercado, pelo menos na minha visão, que haja realmente o desenvolvimento tecnológico, o avanço tecnológico, e não realmente prejudicar as empresas que estão nesse mercado. Equilibrar realmente isso. No Brasil, a gente seguiu mais as leis do CAD, do SBDC. Na União Europeia, o artigo 101 e o artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União. E entender isso. Se a regra de per se, que foi uma das soluções sugeridas ali, teórica, no campo doutrinário, se ela podia mesmo ser posta em prática. Na minha visão, acabou que eu acredito que não muito. Essa fixação de preço, essa fixação não só de preço, essa fixação de um valor das coisas, porque os dados eu expliquei um pouco correndo no artigo por conta do limite de páginas, mas explicando por cima aqui, o valor realmente do banco de dados é na parte de anúncios, na parte da personalização algorítmica, é nessa parte toda de o algoritmo entender quem é o usuário e fazer uma propaganda melhor de serviço para ele. Esse é o real valor. E como teve alguns trabalhos durante o congresso e até hoje que falaram, o algoritmo ele é feito a personalizar as coisas. Se você tem um marketing mais personalizado à pessoa, você vende mais. Então, preceito lá da parte de publicidade e propaganda, mas que é realmente o conceito final do valor do banco de dados. É personalizar cada vez mais. E essa regulação talvez fosse um pouco prejudicial. No estudo, a gente chega na conclusão, eu falei um pouco correndo, de novo, porque o trabalho focou mais na análise geral da realidade que a gente tem no Brasil e da União Europeia, mas ficou um pouco complicado. A gente escreveu, revisou, eu busquei até informação de outros doutores, mas realmente, no momento, a análise ali sugere mais que a gente tem que reinterpretar as ferramentas hoje concorrenciais, entender melhor como isso pode ser utilizado no campo de inteligência artificial, entender mesmo o valor real, uma análise realmente do banco de dados, na minha visão. E observando aqui, no Brasil, o CAD
tem ali os seus benefícios, tem realmente uma aplicabilidade melhor, mas ele acaba que precisa deixar acontecer primeiro um problema concorrencial para depois resolver. Então, nesse sentido, a gente observa ali que talvez precise evoluir um pouco tecnicamente. Já na União Europeia, já se tem a regulação, mas essa realmente entendimento comum entre todos os estados, já que a liberdade é de cada órgão estatal na fiscalização, na aplicação, fica um pouco mais complicado quando se trata do mercado globalizado, que é o de inteligência artificial. Então, também é um ponto que talvez precise de um refino a mais no futuro. É um campo, de novo, que está em constante crescimento, várias pessoas falaram aqui, o Dr. Paulo até falou sobre os dados, a proteção de dados do cliente dele, e a gente não entendeu, principalmente ali no final, qual seria a solução final. Não foi esse o objetivo também do artigo. Nós entendemos que o que nós temos hoje ainda não é o perfeito. Ainda há espaço para melhora, principalmente voltado para essa flexibilidade, uma cooperação maior entre a instituição e realmente acompanhando as inovações nesse campo que, querendo ou não, é quase humanamente impossível nós acompanharmos. Esse foi o trabalho. Vinícius, meus parabéns pelo trabalho. Esse é um tema super atual, né? E você na condição também de colaboradora aqui do Iberojur, nossa diretora Giovana, né? É sempre uma alegria a gente estar acompanhando esses trabalhos, né? Tão enriquecedores, né? A gente sabe que a União Europeia, ela tem liderado um esforço regulatório, né? Buscando equilibrar a inovação tecnológica e concorrência justa, né? Como você trouxe aí no seu trabalho, né? O Digital Markets Act, né? O DMA e o EI Act, né? Eles representam tentativas de prevenir práticas abusivas, né? De grandes, que a gente chama de gatekeepers, né? Se eu estiver falando uma pronúncia errada, você me corrija, Vinícius. Os grandes gatekeepers digitais, né? Como o Google, Amazon e a Meta, né? E visa-se, assim, garantir uma transparência, né, no uso de algoritmos. O enfoque europeu, ele é preventivo e ético, né, como você bem ressaltou aí, priorizando, né, a proteção de dados, a transparência e agora o que a gente chama aí de accountability algoritmo, né, essa transparência e visando, né, diminuir esses vieses, né, que a inteligência artificial ela pode acabar a ter, né, e prejudicando todo esse sistema, né. E no Brasil, né, você bem disse, o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele ainda enfrenta o desafio, né, de atualizar suas ferramentas de análise de mercado, né, e o caso envolvendo plataformas de delivery, marketplaces e a IA generativa mostra a dificuldade, né, de identificar abuso de posição dominante, quando o ativo principal é intangível, né, como os dados, como esses algoritmos, né, que você bem falou. E é isso, o país ele segue, né, ele segue de perto, né, as experiências europeias, mas ainda busca um marco regulatório, né, integrado que una a concorrência, que una a proteção de dados e a inovação. Esse é um tema belíssimo e mais uma vez aí parabéns. Passo a palavra para a doutora Daniele para ela ter seus comentários dela também. Muito obrigado, Professor doutor. Vinícius, Sim, pois não? eu acho que eu respeito a posição da fala da professora Daniela, se ela me der dentro de 2 minutos, esses temas estão muito entrelaçados um no outro, né? Quer dizer, dano de imagem, direito à privacidade, direito de proteção de dados, né? Existe uma coisa muito clara na fala do colega que em relação a dados, a proteção. E assim, até até onde, até onde quem é responsável pelos dados, por exemplo, da Receita Federal
vazamentos, né? Informações pessoais, né? De ganho ou não ganho. A Receita, a dúvida é, eu deixo ali uma pergunta, doutor Vinícius, professor Vinícius, colega Vinícius, porque ele foi meu colega, então para mim é difícil chamar ele de doutor, mas eu vou chamar. Tem uma coisa de quem é responsável pelos dados, né? Quem é o banco de dados, né? Que empresa, quer dizer, se a empresa quebrar o contrato, é porque é uma empresa terceirizada, né? Que as empresas terceirizadas que trabalham dentro da Receita Federal e dentro dos outros órgãos, se quebrar o contrato, o que vão fazer com os backups, né? Com todas aquelas informações, né? Quando quebraram o Banco Nacional, todos os dados foram vendidos para o Itaú. Que dados? Quer dizer, então, estão vendendo minhas. O Itaú comprou todas banco de dados do banco anterior. Quer dizer, mas a empresa comprou uma empresa ou outra, mas ela não comprou os meus dados. Eu não vendi os meus dados. Meus dados foram vendidos sem a minha devida. Entende? O tamanho do problema é assim: comprou a empresa, beleza, um banco fundiu com o outro, maravilha. Mas eu não quero ficar no outro. Aí você me manda o cartão do que comprou o outro, sendo que eu não quero, eu não pedi, entende? Essa nomenclatura que ele utilizou em relação a dados, ela é muito complexa, inclusive dentro do judiciário. Inclusive dentro do judiciário, com a questão de hackers que já invadiram, já teve gente presa, e tem gente que está até na Itália presa, que eu não vou falar o nome, porque invadiu os dados do STF, tentando mudar uma sentença. Eu acho que a pessoa é muito corajosa, invadir um site do STF e tentar mudar o dado, meu amigo, realmente você é um hack corajoso. Porque nem se tivesse a chance fenomenal mudaria. Quer dizer, é muito são muitos detalhes na informação do colega que me antecedeu, na questão de quem é que assume o controle sobre um dano exercido sobre isso, né? Quem é que pode falar? Quer dizer, quando você preenche uma ficha, por exemplo, para fazer um mestrado, você autoriza os dados para ser publicação. Você tem que ter autorização minha para publicar no livro, no e-book. Quer dizer, não tem, se alguém tiver a legislação vigente que me protege como cidadão, eu gostaria de me mandar. Mas até hoje, com 50 mil livros que eu tenho ao meu redor, eu não achei nenhuma nesse momento que me desse direito de ressarcir danos morais ou danos materiais de uma situação, como eu falei anterior à minha fala. Obrigado. Posso só fazer um parênteses aqui? Não, querido. Sobre a proteção de dados, nessa parte concorrencial, uma das coisas que foi teorizada como solução como remédio concorrencial realmente para poder não prejudicar as big techs e realmente dar suporte às startups na parte de banco de dados foi a utilização de dados sintéticos, que é basicamente ali bem por cima dados que já existem, mas que foram anonimizados e colocados como padrão de um tipo. Isso, lógico, tem também a manipulação de dados, só que teria ali, teoricamente, um risco menor de vazamentos, porque isso segue ali realmente no rumo da LGPD que a gente tem no Brasil, de anonimizar as informações, e isso poderia continuar mantendo o mercado de IA sem prejudicar o particular. Só que aí, o problema que a gente encontrou sobre os dados sintéticos é que os dados sintéticos têm uma facilidade muito grande de enviesamento algorítmico. Então, como eu falei, não existe uma resposta ainda perfeita. A gente está caminhando dia a dia nesse caminho difícil, quase um calvário para regular a inteligência artificial e principalmente o tratamento de dados. Eu acho, Passo eu a acho palavra para a legal professora Daniela. que o senhor, desculpa, que o senhor você falou sobre, por exemplo, a empresa de processamento de dados no Rio é a CEPERD, eu não sei se é a CEPERD, eu não sei se é outra. Empresa de processamento de dados do Estado. Que dados do Estado eles estão controlando? Que controle absoluto eu tenho sobre os meus dados financeiros da Receita Federal?
A questão é, as leis de proteção, elas são ínfimas para qualquer problema que você possa ter em relação à questão, por exemplo, de dados da Receita Federal ou de dados que vão ser colocados, omitidos ou colocados dentro dentro de uma, digamos assim, uma ficha da Receita Federal. O que que acontece? Não é o fato do algoritmo, não é o fato da informação, é o fato do que vai ser feito aquilo ali de forma maléfica, utilizando nomes, utilizando, por exemplo, o CPF da Dilma. Aquilo foi um absurdo. Vender o CPF. Porque, assim, se eu sou um bandido e eu pego o CPF da Dilma, eu peguei o endereço dela. Então, eu estou colocando em risco a vida dela. Eu estou falando de uma forma penal, tá? Então, assim, eu peguei o endereço do Vinícius, lá, sei lá onde o Vinícius mora. Eu tenho vontade de matar o Vinícius. Então, eu vou lá na Receita Federal, vendo para um bandido os dados do Vinícius. Entende? Ou vou lá. Entende? É essas informações que elas criam um problema muito grande na vida social, na vida normal e contínua do ser humano, que são tristes, como, por exemplo, uma pessoa que é de Guaratuba, no Paraná, e o dado dela vai parar no Amapá, numa fraude, entende? Outra, para finalizar minha fala, que eu falo muito, o INSS, aquilo ali é fraude em dados. Tem uma cidade do Maranhão, que eu não vou falar o nome, porque senão eu vou me bater, que a cidade do Maranhão tem mais gente aposentada do que moradores da cidade. Tem mais gente dentro do cemitério com aposentadoria do que necessariamente. Isso são dados que foram vendidos, foram explanados. Quer dizer, qual é o controle? Qual é o direito que eu tenho de que isso não vão fazer com o pai meu, a mãe minha? É esse o grande problema da questão dos dados. Obrigado, colega. Com certeza, Paulo e Vinícius. Eu acredito que a questão dos dados talvez seja a questão até mais, talvez mais difícil a ser regulada pelo direito, né, nessa nova onda que o direito enfrenta, é justamente pelo fato de que, na minha visão, pelo menos, nem a LGPD e nem qualquer outra legislação protecionista nesse sentido consegue realmente, né, adimplir com esse problema. Até porque a partir do momento em que os dados foram vazados, tudo bem, a gente consegue até fazer um lastreamento para fins de responsabilização, mas o dado foi vazado, isso não volta, né? Esse problema que gerou por conta do vazamento desse dado, ele muitas vezes é irrecuperável. Então, é um problema realmente assim que eu não acredito que será resolvido nos próximos anos. Eu acredito que o direito ainda tem muito que pensar, muito que estudar, analisar, testar, para quem sabe um dia chegar a né, uma legislação que realmente seja protecionista em um sentido amplo e consiga adimplir com todas as lacunas que nós temos nessa discussão. E ainda capaz de chegar lá e a tecnologia já ter mudado, enfim, né? Então é uma corrida muitas vezes contra o tempo, é uma corrida assim que talvez nunca será atingida pelo direito, né? Então, realmente são problemas bem importantes que são endereçados, mas cabe a nós pesquisadores continuar nessa luta de estar pesquisando e procurando soluções, ainda que pareça ser quase impossível em muitos casos. Obrigado, Tá professora. É certo. bem interessante, né? Doutora Daniele, foi um prazer, uma honra dividir, compartilhar esse momento com você e compartilhar também com todos os expositores e dizer que foi uma tarde muito enriquecedora, temas extremamente importantes, né, contemporâneos. Agradeço e declaro aqui então encerrada a nossa exposição. Uma boa sexta-feira a todos. Obrigado, Obrigada, Vinícius. Deus te Vinícius. abençoe, querido. Deus te Vinícius. abençoe. Obrigado, Daniele. Um abraço.